Ok, gravando então a partir de agora. Joia. Acho que nós já somos aqui 22. Dá para a gente poder dar uma iniciada bacana na nossa aula. Pessoal, antes de nós iniciarmos a nossa aula, quero agradecer a cada um de vocês que mantiveram-se firmes até esse momento. Não é fácil, né? Estudar somente à distância e assim, tendo uma aula de 1 hora a cada semana, mas vocês têm se mantido firmes. Parabéns para vocês. Sei que as lutas são muito grandes, não importa para quem seja, está sendo grande para todos, viu? E verificando aqui as atividades que vocês tinham que fazer para a nota 1, estamos quase conseguindo, né, chegar ao total dos envios. Só é importante lembrar, assim, que bem no começo, não sei se vocês se lembram, a gente falou o seguinte, que as atividades deveriam ser mandadas sempre naquela semana que fica de uma aula para outra, para não acumular e não ficar muito difícil para vocês e nem para mim depois organizar as notas de vocês, tá bom? Então, a aula que é mandada, a atividade que é mandada na semana correta, ela tem o seu valor máximo, né, a sua pontuação máxima, e as mandadas em atraso, elas diminuem um pouquinho, que é para estimular vocês a mandarem sempre na semana correta, tá bom? Mas mesmo assim, a queda é muito pouco e vale a pena vocês mandarem. Então, nessa primeira nota da N1, então, quem mandou as atividades até o dia da prova, elas valiam 1 ponto cada uma, tá bom? E quem mandou depois do dia, quem está mandando depois do dia da prova, vale 80% de 1 ponto, no caso, 8 décimos. Mas mesmo assim, vai dar para poder melhorar a vida de muita gente, tá bom? Deixar de enviar é perigoso, não é bom, não é interessante. Para essa nota 2, agora, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos dividir aí em 3 etapas, tá bom? Em 3 grupos, ainda mais para vocês se sentirem assim, mais estimulados a mandarem ela na mesma semana, que é onde a cabeça está fresquinha, que é onde a gente viu a aula, tá bom? Então, se você mandar dentro da semana seguinte, por exemplo, nós estamos tendo essa aula agora. Aí, se você mandar a atividade 9 agora, né, que é essa nossa aula agora, se você mandar a atividade 9 nessa próxima semana, então você vai ganhar o seu ponto da atividade. Se você mandar depois dessa semana, ela vai cair aí, por exemplo, para 8 décimos, para 9 décimos, aliás. E se você mandar depois da prova, ela vai valer só 8 décimos. Tá bom? Então, sempre que pular de um nível para o outro, ela vai diminuir 1 décimo. Mas a minha ideia é que vocês consigam mandar sempre na semana seguinte após a aula, para não acontecer esse acúmulo e vocês irem se esquecendo. Tá bom? Combinado assim para todos? Sim, professor. Sim, Sim, professor. Maravilha. Aí fica legal para todo mundo, fica tranquilo. E hoje, pessoal, nós vamos fazer o seguinte: a nossa ideia aqui é ter uma aula sobre números racionais. Nós vamos ter essa aula agora sobre reconhecimento de números racionais e transformação deles de fração para decimal, leitura e assim por diante. E vocês vão ter uma aula que vai estar disponível para vocês a partir de hoje à noite ou amanhã cedo. É a aula que seria a reposição do dia 8, que foi num feriado, tá bom? Então, nós temos a aula 9, que é dos números racionais, que estamos tratando dele agora. A aula 10 vai estar lá escrita como reposição do dia 8, tá bom? Que vai ser o complemento sobre os números racionais, vai ser as operações, as adições, multiplicações. Essa aula vocês vão ver o capítulo que eu vou colocar lá e vai ter uma gravação explicando sobre as operações dos números racionais, tá bom? Então fica aí já avisado que vai ter essa aula de reposição lá no Educa apenas com uma gravação. Ela não vai ter no Meet, vai ser só uma gravação. Aí vocês assistam, faz a atividade, e se tiver dúvida, na aula da quarta-feira que vem, a gente tira as dúvidas dessa aula de hoje e da aula de reposição. Tá legal? Bem, eu hoje quero fazer uso de um aplicativo bem interessante aqui com vocês, que é o GeoGebra, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a minha janela com vocês.
E eu espero que vocês se sintam assim, bastante apaixonados por esse aplicativo, que ele é muito, muito legal, é muito útil, tá bom? E para ensinar matemática, ele é bastante interessante. Vamos ver se vai dar, se vocês vão conseguir visualizar. Estão visualizando aí? Sim. Ok. Em primeiro momento, eu quero dizer para vocês o seguinte, que os números, eles são muito variados. Existem muitos tipos de números. E aqueles que são mais trabalhosos são os números racionais. Por incrível que pareça, são aqueles números que aparecem vírgulas, aparecem frações, aparecem números mistos. Esses são os números mais trabalhosos, que é o que nós vamos começar a relembrar hoje. Eu digo relembrar porque cada um de vocês já viram esses temas no ensino médio, no nível fundamental de cada um de vocês. Mas como vocês vão precisar ensinar isso um dia, então é interessante que a gente rememore isso aqui, a gente aprenda, ou relembre ou aprenda, tá bom? Então tá, vamos ver aqui se... Deixa eu só dar uma ajustadinha bem aqui numa partezinha que preciso fazer aqui, pessoal. É rapidão, me dá um minutinho, porque eu estava fazendo ele aqui, aí chegou a hora de iniciar a aula. Bem ligeirão mesmo, a gente vai começar, tá bom? Deixa eu só colocar aqui texto. Acabar de produzir a nossa aula aqui. Enquanto isso, vocês vão vendo aí eu manipulando o GeoGebra aqui para construir uma aula, viu? Pronto. Me dá um minutinho. Tá acabando aqui. Deixa eu ver aqui. Ok. Estamos fechando aqui, pessoal. Só um minutinho. Vamos mostrar aqui. Pronto. Não deu para terminar bem em cima da nossa... antes da aula, mas agora deu certo aqui. Joia. Pronto. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu tenho aqui na visualização a reta de números positivos. Tudo que eu fizer aqui para a parte positiva dos números funciona também para a parte negativa, tá bom? É o mesmo procedimento. Eu vou pegar esse pontinho azul, que agora está em cima do zero, e vou andar com ele para a direita. Observe que enquanto eu ando para a direita, eu vou passando por cima dos números. E vai aparecendo um vetorzinho vermelho aí. Esse vetor vai indicar para nós o quê? Que todo número começa sempre do zero, tá bom? E vai até uma certa posição, uma certa quantidade de unidades, ou para a direita ou para a esquerda do zero. Nesse caso, nós estamos trabalhando com os positivos, então vai para a direita. Esse vetor vermelho é muito útil nesse momento, por quê? Porque eu quero que vocês compreendam que todo número inicia sempre aonde? No zero, tá bom? Geometricamente falando, o começo de um número é o zero e o final de um número termina em algumas unidades para a direita. Se os números são inteiros, vai de 1 em 1, tá bom? Se são fracionários, vai de décimo em décimo, de centésimo em centésimo e assim por diante. Quando o número é inteiro, ele tem duas maneiras de ser representado. Tá aí nas duas taxas verdinha. A parte de baixo, ela é dizendo assim, ó, 5 sobre 1.
é uma fração onde o denominador é 1. Só que 5 sobre 1 é igual a 5. Então, eu deixei representado aqui a maneira fracionária de representar um número inteiro e a maneira normal ou natural da gente ver o número inteiro, tá bom? Então, sempre que o meu pontinho repousar em cima de um número inteiro, vai aparecer aqui essas duas formas de você representar ele, tá legal? Beleza. É assim, todo número racional, ele é um número que pode ser escrito no formato de fração, tá bom? Então, como vocês podem ver, qualquer número inteiro desses que eu estou passando aqui o pontinho sobre ele é um número natural, é inteiro, nessa parte de cima que está inteiro, deixa eu mudar a cor para ficar mais fácil de verificar. Olha, a parte laranja aqui está dizendo que ele é um inteiro, e a parte verdinha também está dizendo que ele é uma fração. Ora, se eu consigo escrever o número 2, que é um inteiro, no formato de fração com denominador 1, eu estou dizendo então que ele é um número racional, tá bom? Então fica aqui essa nossa primeira fala. Quando é que eu reconheço que um número é racional? Quando a gente puder escrever ele no formato de fração, tá bom? Se você conseguir escrever ele no formato de fração, então ele é um número racional. Logo, todos os números inteiros são racionais. Por quê? Porque a gente consegue escrever qualquer número inteiro com o denominador 1, pelo menos. Então, existe pelo menos uma fração que tem um denominador 1, portanto, qualquer número inteiro é um número racional. Legal? Então, essa primeira informação é importantíssima para cada um de vocês. Eu quero que vocês deixem isso bem gravado aí. Seguinte, todo número inteiro é também um número racional. Legal? Bacaninha até aí para vocês? Sim. Joia. Agora, a segunda informação é o seguinte: como é que vocês vão representar e reconhecer um número racional que não seja inteiro? Tá bom? Então, você pode fazer o seguinte: você pode falar o nome correto. Tá bom? Só um minutinho, pessoal. Me dá aqui 30 segundinhos. Deixa eu só. Trabalhar de casa acontece essas coisas. Sempre acontece assim, algum atrapalhão que a gente tem que dar uma paradinha muito rápida. Beleza. Então, a maneira como você lê o número diz para você como identificar ele, como transformar ele no número fracionário. Vamos lá, então. Eu vou aumentar o zoom agora aqui dessa nossa reta numérica. Vou deixar o meu ponto bem no início do zero. Olha o que vai acontecer. Quando eu aumentei um pouco o zoom, quem que apareceu aqui entre o 0 e o 1? Conseguem ler para mim o nome desse número que aparece aqui entre o 0 e o 1? Quem pode ler para mim em voz alta o nome desse número? O nome. Não sei, 0,5, meio. Isso, olha só. Nós podemos chamar ele de 0,5, podemos chamar ele de meio, mas isso são maneiras de falar, são maneiras carinhosas de chamar esse número. Mas esse não é o nome dele, tá bom? Como é que eu represento, como é que eu sei qual é o nome dele? Olhando para a estrutura. Depois da vírgula, ele tem uma casinha decimal. Então, eu chamo ele aqui de 5 décimos, certo? Então, esse meu 0,5 que eu vi aqui e que o Matheus falou que se chama meio também, é verdade, tá certinho, não tá errado não. Agora, o nome dele é 5 décimos. Então, eu quero convidar vocês agora a perceber como é que eu vejo os 5 décimos aqui. Olha só. O nome dele é 5 décimos, mas o programa aqui me deu a fração meio, como sendo um representante desse número 5 décimos. Então, é aqui que entra a parte legal da nossa matemática. Vamos, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui essa imagem para um editor de texto aqui,
e vou compartilhar com vocês. E a gente vai, então, aprender a transformar esses números aqui de decimal para fração, tá legal? Então, vamos ver o seguinte. Olha. Copiei a minha imagem. Deixa eu ver se vocês estão enxergando ela aí. Estão enxergando, não é isso? Beleza. O que que nós temos aqui? Vamos começar a rabiscar agora um pouquinho. Nós temos a seguinte ideia. Vou fazer de azul. Esse número que eu chamei aqui que eu vejo um 0,5, o nome dele, olha só, o nome dele é o quê? 5 décimos. Tá? 5 décimos. Esse nome, pessoal, se vocês falarem o nome correto de um número que tem vírgula, esse nome também já é o nome da fração que dá origem a ele. Então, 5 décimos. Como é que eu represento 5 décimos no formato de fração? Como é que é? É o 5 dividido por 10. É 5 dividido por 10. Exatamente, olha só. Aqui está a fração que se chama 5 décimos. Então, perceba que é o mesmo nome. Por isso eu estou frisando para vocês aqui a ideia do nome. Se vocês compreenderem e conseguirem falar o nome correto do número, então você tem já a própria fração. Aí é só transformar em fração aquilo que vocês já falaram verbalmente, tá bom? Então ficaria mais ou menos o seguinte. Então, mas por que eu tenho aqui a fração 5 décimos, que é 5 sobre 10, e o senhor está mostrando aqui a fração meio e dizendo que o 0,5 também é meio? Aí vem a parte legal dos números racionais. Todo número racional possui uma infinidade de outros números escritos em formatos diferentes que representam o mesmo valor. A gente diz que eles são equivalentes, tá bom? Então, eu estou querendo dizer para vocês que 5 décimos representa a mesma quantidade que meio. É mais ou menos dizer assim, se eu tenho R$1 para dividir para 2 pessoas, dá 50 centavos para cada um. É a mesma coisa que você pegar R$5 para dividir por 10 pessoas. Dá também 50 centavos para cada um. Então, quer dizer que as duas frações representam a mesma quantidade. Então, como é que eu faço para compreender isso? É só perceber que tanto o 5 quanto o 10 possuem um divisor comum, que é o próprio 5. Então, posso dividir o numerador e o denominador dessa fração por um mesmo número, e a gente vai encontrando aí uma outra fração que a gente chama de fração equivalente. Então, 5 dividido por 5 fica 1, e 10 dividido por 5 é 2, tá vendo? Por que 5 décimos é mesmo meio? Então, eu digo que a fração meio e a fração 5 décimos são equivalentes, tá bom? Essa é uma das ideias mais importantes aqui na matemática dos números racionais, tá bom? É saber que existem infinitos números, infinitos mesmo, tá bom? Ele não tem fim, não. Infinitos números que têm o mesmo valor, a mesma representação. Por enquanto, basta a gente saber que meio é igual a 5 décimos e eu consigo provar isso através da equivalência, dividindo o numerador e o denominador da minha fração por um mesmo número. Legal? Está explicado aí por que 0,5, que se chama 5 décimos, é a fração 5 sobre 10 e que, por fim, se resume em meio. Essa fração meio aqui, a gente diz que ela é a fração irredutível, tá bom? Quer dizer, não existe nenhuma outra fração equivalente dos 5 décimos que é menor do que ela, tá bom? Não tem mais como dividir ela. Então, a gente chama ela de fração irredutível. Bacaninha assim para vocês? Tranquilo, tranquilo? Tranquilo. Vamos avançar para outro. Se tiver alguma dúvida, pergunte agora ou cale-se até o próximo exemplo. Falei brincando, viu? Podem falar à vontade aí. Tudo bem, então? Vamos ver outro número aqui. Eu vou agora pegar o meu pontinho, olha só, e vou colocar ele aqui
na posição 1,5. Veja o que acontece aqui, pessoal. Na posição 1,5, quem foi que apareceu para mim aqui na minha telinha, na minha janelinha aqui? Apareceu 3/2. Agora eu pergunto para você o seguinte, qual seria o nome desse número 1,5 aqui? Qual seria o nome dele? Vocês me ajudam? Esse númerozinho que está aqui, qual seria o nome dele? Eu vejo 1,5. Mas só veja aqui que depois da vírgula tem uma casa decimal. Então ele está na casa dos décimos. Tá? Portanto, 1,5... Quanto? 1/5? Não. Não. Eu vou dar um zoom aqui para chegar até na casa dos décimos, para vocês contarem comigo quantos décimos tem até o 1,5. Tá bom? Eu vou crescer aqui o meu... Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou crescer aqui o meu zoom até ficar de décimo em décimo. Ó, observe que já está aqui, ó, do 0, 0,1, 0,2, está indo de décimo em décimo. Vamos contar quantos décimos tem do 0 até o 1,5? Vamos ver se vocês me ajudam a contar aí. Conta quantos décimos tem do 0 até o 1,5 e me ajuda, me fala. 15. Isso, tem 15 espacinhos aí, olha. Então, entre o 0 e o 0,1 é um espacinho de 1/10, entre o 0,1 e o 0,2 mais outro décimo, e se você for contando os espacinhos, vai perceber que tem 15 espacinhos de 1/10. Logo, o nome do número 1,5 é 15 décimos, tá bom? Porque tem 15 unidades de 1/10 entre o 0, tá bom? E o carinha aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui. O nome dele, então, vai ser 15 décimos. Bacana? Então, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui nesse programa com a minha canetinha. Vai ficar meio estranho aí. Eita, tá ruim de escrever com ela aqui. 15 décimos. Eu vou deixar só no verbal mesmo aqui, porque essa aqui ficou ruim de escrever. Agora, por que o 15 décimos é a mesma coisa de 3 meios? Tá? Vamos fazer, então, essa representação agora. 15 décimos e 3 meios é a mesma coisa? Vamos, então, levar novamente lá para o nosso rascunho e verificar se isso aqui é verdade ou não, tá bom? E eu quero que vocês me digam se vão entender isso daí agora. Lembra do nome dele? 15 décimos. Quando eu falo 15 décimos, vocês pensam em que fração, pessoal? 15 dividido por 10. Isso, 15 dividido por 10, exatamente. Então, deixa eu ver se eu consigo trazer o meu... Aqui, ó. Para meu negócio funcionar. Pronto, tá aqui, ó. 15 décimos é a mesma coisa que 3 meios. Porém, quando eu vou escrever esse número 15 décimos aqui, ó, então lendo assim, 15 décimos já é o nome da fração. Vocês entendem que essa maneira de falar já lhe diz que é uma fração com o numerador 15 dividido por 10. Ah, professor, mas o que tem a ver 15 décimos com 3 meios? Tem tudo a ver. Por quê? Olha, novamente a mesma ideia. Eu consigo dividir o 15 e o 10 por um mesmo número. Nesse caso, eu vou dividir por 5, porque os 5 dá para dividir os dois números. 15 dividido por 5, olha, é mesmo 3, não é? E 10 dividido por 5 é mesmo 2. Tá? Portanto, 15 décimos é equivalente a 3 meios. E eu digo que as duas são iguais. Olha. 15 décimos é igual a 3 meios.
Aí você pode dizer assim, professor, mas é muito estranho isso. Como é que eu vejo uma fração aqui que é 15 sobre 10 e isso está dizendo que ela é a mesma coisa que 3 meios? É a mesma coisa no valor, viu, pessoal? Não na visão. Eu enxergo frações diferentes, mas que possuem o mesmo valor. Portanto, elas são equivalentes. Tá? Então, mantenham-se sempre firmes nesse conceito. Vai ser muito útil para vocês nessa aula e na aula da semana que vem e na vida inteira. Tá certo? 15 décimos. Bacana. Vamos voltar aqui novamente agora a outro número. Eu vou aumentar um pouco mais o zoom para vocês perceberem que vai aparecer novos números na nossa programação aqui. Vamos lá. Verifiquem aí se está chegando, vai chegar, chegou. Beleza. Olha o que vai acontecer. Eu vou dar um zoom agora aqui no nosso GeoGebra. Eu vou deixar aqui entre o 0 e o 1 visível na tela, mas olha o que apareceu já aqui. Apareceram alguns números que têm 3 algarismos. Por exemplo, tem aqui o 0,45, tem o 0,35, 0,25, e do ladinho deles tem um que tem só 2 algarismos. Então, quer dizer que esses números que têm 3 algarismos são números racionais também, e eles têm 2 casas decimais. Eles estão dentro de quem? Dos centésimos agora. É como se eu estivesse dividindo o 1 agora em partes de 100 em 100, tá bom? Então, eu posso, se eu colocar eles aqui na variação de 1 centésimo, por exemplo, de 0 até 0,05, se eu colocasse na variação de 0 até 0,01, deixa eu botar ele aqui, olha aí, ó. Nesse formato aqui, ele iria me mostrar 1 centésimo aqui, olha, 2 centésimos, 3 centésimos, 4 centésimos e assim por diante. Então, esses são os nomes deles. Professor, mas eu enxergo 0,01. É verdade, você está enxergando essa representação, mas o nome é um pouco diferente, tá bom? E olha como fica a representação fracionária deles quando eu coloco o meu ponto sobre ele. Olha só, o 0,01 se chama 1 centésimo. E olha aqui a fração dele como representa. É 1 sobre 100. Se eu levar o meu número lá para a próxima casa decimal, já aparece aqui 1 sobre 50. Opa, mas as frações não são centésimos? O nome desse número não é 2 centésimos? Por que a fração aqui agora é 1 cinquentaavos? Aí eu preciso que alguém me diga por quê. Por que eu tenho o número que se chama 2 centésimos, mas a fração que representa ele aqui é 1 cinquentaavos? Enquanto vocês pensam, eu vou levar para o rascunho, tá bom? Primeiro que souber a resposta, pode dizer, abrir o microfone e falar, por favor. Por que o 2 centésimos é representado pela fração 1 cinquentaavos? Estou aguardando. Alguma dica, alguma luz? Que ambos possuem como máximo divisor comum 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. O 100 dividido por 2 vai dar 50. Opa! É o mesmo valor. Perfeito. Essa é a ideia, viu, Matheus? Essa é a ideia. Então tá. Vamos só transportar em riscos o que o Matheus já falou aqui. Esse número é 0,02. O nome dele é o quê? 2 centésimos. Vocês podem estar assim pensando, mas que eu estou frisando muito o nome do número. É porque isso é realmente importante, tá bom? Tanto agora para a aula, quanto para a avaliação, quanto para a vida de vocês. E 2 centésimos é essa fração aqui, ó, 2 sobre 100. Pronto, que maravilha, ó. Aí, como foi falado aí pelo nosso grande guerreiro, existe um número que dá para dividir os dois, o numerador e o denominador.
esse número tem um divisor comum, que é o próprio 2, tá bom? E aí a gente vai construir uma fração equivalente. Então, 2 dividido por 2 aqui, ó, é 1, e o 100 dividido por 2 fica 50. Eu digo que eu simplifiquei essa fração. Tá vendo? A fração 2 centésimos, ela não era simples ainda, ela estava uma fração que dava para ser melhorada, vamos falar assim, fazendo a divisão por um mesmo número, a gente está simplificando, que é a mesma coisa de construir uma equivalente, tá bom? Portanto, eu digo que a fração 2 centésimos e 1 cinquentavos são frações equivalentes. Olha aí, frações equivalentes. Legal? Me diga se estão entendendo até aí. Deixa eu ouvir algumas vozes. Sim. Sim, alguma dúvida até agora que seja preciso perguntar e para não sair da aula com dúvidas? Sim ou não? Se tiver a hora de perguntar, é agora, viu, galera? Muito importante não sair com dúvida nenhuma para que a gente não fique, vamos falar assim, levando uma dúvida, amontoando sobre outras dúvidas. Certo? Ninguém? Ótimo. Então, tudo bem. Vamos avançar. Voltando aqui para o nosso GeoGebra, eu agora vou colocar aqui, ó, vou colocar o meu ponto B um pouquinho mais adiante e quero que vocês escolham qual número que eu poderia colocar o meu ponto B. Vou deixar alguém escolher aí da turma. Escolha aí em qual número vocês querem colocar o ponto B. Desses números todos que estão aí, escolha um. Quem quer escolher? Deixa eu escolher uma pessoa aqui, então, já que ninguém falou. 0,12, professor. Débora, como? Aonde? No 0,12. 0,12. Beleza. Débora, olha, outra pessoa escolheu aqui o mesmo, olha que legal. Agora eu quero que vocês me digam qual é o nome desse número que você escolheu. O nome dele. Vixe. Vai lá, você consegue. Você vê o 0,12, mas não é o nome dele. E eu gostaria muito de saber qual é o nome dele. 12 centésimo. Fala mais alto um pouquinho para me entender melhor. 12 centésimo. Perfeito, 12 centésimos. Então, a turma tem que perceber isso. Ó. Se eu vejo o número, eu tenho que entender o que ele significa e qual é o nome dele. Então, eu vou levar para lá, olha. 12 centésimos. Olha como é uma fração que representa esse número, 12 centésimos. Quando nós falamos o nome do número, já é uma fração. A gente chama ela de fração mais, como se fala assim, representativa, porque é o próprio nome do número que nós estamos lendo. Mas, em matemática, o mais legal de tudo é você poder escrever o número que você escolheu da forma mais simples possível, tá bom? E essa forma mais simples possível é a que nós chamamos de forma irredutível, tá bom? Ou fração simplificada, vamos falar assim. Então, veja só, eu tenho aí agora o meu número 0,12, que você falou muito bem aí, que é 12 centésimos, mas que o programa está dando para mim aí a fração 3/25. Se vocês trabalharem comigo um pouquinho, vai perceber que não é complicado vocês construírem essa fração aí. Ó. Então, vamos lá, começar pelo nome. 12 centésimos. Então, 12 centésimos é a fração 12 sobre 100. Agora, eu não escrevi mais o nome do número, eu só falei o nome, meus ouvidos escutaram
e entenderam que é uma fração, com o numerador é 12 e o denominador significa o centésimo. Então, 12 sobre 100 é a fração, vou dizer assim, primordial desse número que nós vemos como 0,12. Bem, agora eu vou procurar aqui divisores comuns do numerador e do denominador. Vamos tentar encontrar esses divisores? Quem me diz aí, por exemplo, um número que eu consigo dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo? Não precisa ser logo de cara um número grande, pode ser qualquer um deles. 2. 2, ótimo. Então, vamos começar dividindo por 2, tá bom? Então, com isso, eu vou construir aqui agora uma nova fração que vai ter uma cara diferente, mas valor igual ao 12 centésimos. Porque 12 dividido por 2 é 6. E 100 dividido por 2 dá 50. Tá vendo? Ó? Veja que eu consegui aqui fazer uma nova fração que é equivalente ao 12 centésimos, mas ainda não é a que o GeoGebra me deu aqui, que é 3/25. Isso significa que a gente consegue dividir mais uma vez. Eu vou pedir novamente, por quanto que eu posso dividir o numerador e o denominador novamente? Por 2. Isso, vamos dividir por 2 novamente. Toda vez que você perceber que os dois são pares, aí você pode ir dividindo por 2 para fazer ele ficar menorzinho até você chegar onde você deseja. E 6 dividido por 2 é 3. E 50 dividido por 2, 25. Olha, veja como agora nós chegamos aonde queríamos. Está aqui a fração irredutível do número conhecido como 12 centésimos. Tá bom? E olha que o processo não é complicado, é um processo bem simples. Então, eu digo aqui, essa fração 12 centésimo, a fração deixa eu colocar aqui. A fração 6 cinquentaavos, a fração 3/25 são todas equivalentes, em um conjunto de infinitas outras frações, tá bom? A gente conseguiu colocar aqui 3 equivalentes do mesmo valor. Legal? Então, isso é um passo importantíssimo, pessoal. Embora seja simples aqui a ideia, mas é um passo valoroso na direção do conhecimento. Tá bom? Tranquilo assim? Eu vou sempre perguntando, porque eu conheço muito bem a dificuldade que é entender os números racionais. Tá bom? Então, não se aborreçam se eu ficar sempre perguntando se entenderam, que eu quero realmente que vocês compreendam. Vou dar o zoom mais um pouquinho. Olha só, vou aumentar o zoom mais um pouquinho e vocês vão perceber que agora os númerozinhos que aparecem aqui tem números com 2 casas decimais, mas também tem números com 3 casas decimais. Tá vendo? Como é que nós chamaríamos esses números que têm 3 casas decimais, pessoal? Milésimo. Isso, perfeito, milésimos. Veja aqui que eu estou andando, deixa eu aumentar o zoom para ele ficar de 1 em 1 milésimo. Olha aqui, tá vendo? Ficou aqui o 0,01, 0,002, então está crescendo de milésimo em milésimo. Então não fica difícil você entender o que é 1 milésimo, 2 milésimos, 3 milésimos. Então, quando é que o número é chamado de milésimos? Quando ele chega até a 3ª casa decimal depois da vírgula, tá bom? Então, 3 casas decimais depois da vírgula, então já é caracterizado como milésimos. E o número que você lê aqui, por exemplo, como 0,008, é chamado de 8 milésimos. E eu vou colocar o meu ponto principal, o meu ponto agora em cima dele, por exemplo. Ó, vou colocar bem aqui, ó. Veja, 0,008 eu vejo, mas falo assim, 8 milésimos, e o GeoGebra está dizendo que a fração irredutível desse 8 milésimos é 1/125. Você entendeu alguma coisa? Me diga. Sim ou não?
Não. Repete novamente. Vamos verificar aí o que acontece, por que que essa fração, que esse 8 milésimo aí é representado dessa forma, tá bom? Então tá aqui, quero chegar aí para vocês, olha, tá chegando para vocês a nova imagem. Veja bem, vamos falar o nome do número direito, 8 milésimos. Bom, eu escuto 8 milésimos, mas como é que eu escrevo 8 milésimos mesmo? Bora fazer essa pergunta para nós mesmos. 8 milésimos seria uma fração onde o numerador é 8 e o denominador seria aqui 1000. Olha aí, ó. 8 milésimos seria essa fração aí. Opa, mas o numerador e o denominador são pares. Então, no mínimo, a gente consegue dividir esses dois carinhas aqui, consegue dividir por 2, concordam? Mínimo. Eu estou indo devagarinho aqui, dividindo por um número pequeno primeiro, para vocês perceberem que dá para ir nesse formato. Com o tempo, vocês vão perceber que daria para dividir por 8 de uma vez só, que chegaria na resposta. Mas eu vou dividir por 2 agora primeiro, e ficaria como aqui? 8 dividido por 2, então seria 4, e 1000 dividido por 2 seria 500. Olha só. Se dividirmos novamente por 2, a gente vai encontrar aqui outra fraçãozinha equivalente dessa segunda. Então, seria quem? 2 sobre 250. Mas os dois ainda continuam sendo par. Vamos fazer uma nova divisãozinha por 2 novamente. E vamos perceber o que vai acontecer aqui agora. Olha aí, 2 dividido por 2 dá mesmo 1. E 250 dividido por 2 dá mesmo 125. Pois então, está aí mostrado por que o 8 milésimos é representado pela fração 1/125. Tá bom? É porque a gente vai pegando a fração original aqui, tá bom? A fração original era 8 sobre 1000, ou 8 dividido por 1000, como vocês queiram falar. Fomos encontrando frações equivalentes até chegar na fração que o GeoGebra mostra para a gente. Ok? Então, essa é a maneira de localizar um número racional na reta numérica. Pessoal, todo número tem uma posição bem definida na reta de números. Todos os números são organizadinhos nessa reta aí que vocês estão enxergando. Tá bom? Sendo assim, o que acontece? Nenhum número está sobre outro. Ou seja, não há dois números que ocupem a mesma posição da reta numérica. Professor, Sim, só número pares que vai começar dividindo por 2, é? isso. Só números pares que dividem por 2. Os ímpares não dá para dividir por 2. Tá bom? Então, a gente pode até escolher um outro número qualquer aí para a gente poder fazer essa transformação, já que você fez essa pergunta e ela é realmente muito valorosa. Vamos verificar aqui. Vamos escolher outro número. Escolham aí. Eu vou colocar a janelinha novamente. Vocês vão escolher um número que vocês acharem que seria interessante e não vai dar para dividir por 2. Vamos ver se vocês conseguem me achar esse número aí. Quem quer escolher? Número 9 serve? Opa, vamos colocar o número 9 então lá. Vamos colocar o nosso ponto B em cima do 9 milésimos. Olha aí, ó, 9 milésimos, como é colocado ele aí. Veja que nesse caso, olha o tanto que é interessante. Essa sua pergunta foi muito legal. O programa já mostrou a fração 9 milésimos mesmo. Ele não reduziu a fração, não simplificou. Isso por quê? Porque não existe nenhum número que dá para dividir ao mesmo tempo o 9 e o 1000. Tá certo? Não há divisores comuns para o 9 e para o 1000.
Sendo assim, a fração não tem possibilidade de ser reduzida. Não há uma equivalente a ela com números menores do que 9 e do que 1000. Certo? Sim. Ficou mais ou menos claro aí, Débora, a ideia? E você viu como a sua pergunta foi importante para o momento? Tem como você responder essa aí, igual você estava fazendo aqueles cálculos? É isso que eu estou falando. Essa aqui não tem como a gente reduzir ela. Por quê? Ah, Porque tá. não dá para dividir o 9 e o 1000 por um mesmo número. A gente só vai conseguir simplificar se existir um número que dá para dividir o numerador e o denominador também, por um mesmo valor. Mas o 9 é ímpar, não divide por 2. O 1000 até divide por 2, mas o 9 não. O 9 divide por 3, mas o 1000 não divide por 3. Entende? Então, não dá para a gente poder fazer uma simplificação dessa fração, por esse motivo. Não há divisores comuns. E assim existem vários deles, viu, Débora? E o resto da galera. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, no 11, no número 11 também, ó, 11 milésimos, ele vai apresentar a fração em forma natural, o 11 sobre 1000, de 11 milésimos. Porque o 11 não tem divisor também comum com o 1000. Porém, o 12 já aparece essa fração aqui, ó, 3 25 avos. Tá bom? E o 14 apareceria como? Vamos ver aqui. Olha aí, o 14 apareceria assim, ó, 7 sobre 500. E o 15? Opa, essa do 15 vai ser interessante. Vamos fazer ela? 15 milésimos. Deixa eu pegar esse 15 milésimos aqui e levar para lá, porque a fração que ela originou foi bem legal. 15 milésimos, ele está dizendo para nós que é a mesma coisa que 3/200 avos. Deixa eu colar aqui. Pronto. Aqui está. 15 milésimos é igual a 3/200 avos. Vamos ver por que isso? Vamos falar aqui. 15 milésimos é a mesma coisa que a fração 15 sobre 1000. Pronto. 15 sobre 1000. Aí a gente vai pensar o seguinte. Esse 15 é ímpar. Não divide por 2. O 1000 até divide por 2, porque é par, mas o 15 não divide. Então, quem seriam os divisores de 15? Eu posso dividir ele por 3, por 5 ou pelo próprio 15. Mas nesse caso, o 1000 não divide por 3, mas divide por 5 também. Opa, então pode ser que esse número 15 milésimos, a gente pode dividir ele aqui no caso, eu vou começar dividindo ele aqui, por exemplo, por 5. Olha aí. Porque os dois dá para dividir por 5. 15 dividido por 5 fica 3. E o 1000 dividido por 5 fica mesmo 200. Olha aí, ó. Nesse caso aí, nós temos que o divisor comum do 15 e do 1000 foi 5, né? Tem esse divisor comum. Então, chegamos no resultado que foi apresentado aqui para nós pelo GeoGebra. Legal? Legal. Bacana. A matemática ela é muito tranquila nesse sentido. A aula de hoje tem muito a ver com a verbalização do nome do número, tá bom? Fale o nome corretamente e depois você vai conseguir transcrever ele para a fração de forma bem tranquila. E aí eu queria agora fazer o processo inverso, tá bom? Eu queria verificar se a gente consegue devolver esse processo do 3/200 avos para o 15 milésimos, tá bom? Por quê? Porque nós já fizemos vários exemplos de olhar para o número em formato decimal e conseguir escrever ele em forma de fração, não é isso? A gente lê o formato decimal e escreve ele na forma de fração. Agora eu queria fazer o contrário, eu queria fazer do formato de fração para escrever o decimal.
é como se fosse o seguinte, a gente aprende indo e voltando, né? Indo e voltando. Vamos pegar esse exemplo que já está aí na tela. Eu tenho o exemplo 3/200avos. E quero escrever esse número no formato decimal. Como é que eu faço? Pessoal, isso aqui vai ser algum número que tem uma vírgula. Mas como é que eu sei qual vai ser ele? Bem simples. Basta vocês fazerem uma divisãozinha. Pega o numerador, efetua a divisão pelo denominador. Olha aí, ó, ficaria assim. 3 dividido para 200. Vamos dividir isso daí? Olha, o 3 não dá para dividir naturalmente por 200. Então, eu faço o quê? Acrescento um zerinho aqui, olha, igual vocês já aprenderam a fazer lá desde o básico. E acrescento aqui no quociente um zero e a vírgula. O 30 ainda não dá para dividir por 200. Legal, eu coloco mais um zero aqui no dividendo, mais um zero aqui no quociente. Agora ficou 300 para dividir por 200. Agora é possível. Quantas vezes o 200 cabe inteirinho dentro do 300? Cabe uma vez, não é isso? Então, 1 vezes 200 é o próprio 200. Vamos ver a diferença aqui para ver quanto que sobra. 300 menos 200, ainda sobra 100 para nós. Mais uma vez, agora eu tenho que dividir o 100 para 200. Mas o 100 é menor do que o 200, não dá para dividir. Beleza, então eu tenho que acrescentar mais um zero. Aí, quando você acrescenta esse zero aqui, não pode acrescentar mais zeros ali, porque você já tem a vírgula ali, tá bom? Então, é só acrescentando zeros aqui agora no dividendo. Aí fica aqui 1.000 dividido para 200. Quantas vezes que o 200 cabe dentro do 1.000? 5 vezes. 5 vezes 200 é mesmo 1.000. Então, não vai ter resto nenhum, tá bom? Sobra zero. Veja aqui, então, que nós temos o nosso resultado aqui, ó. Então, 3/200avos, para transformar ele aí para decimal, dá esse número 0,015, cujo nome é 15 milésimos. Legal? Então, tá ele aqui encontrado. Tá bom? Então, para transformar o número decimal em fração, a gente fala corretamente o número do número e escreve a fração do jeito que o seu ouvido ouviu você falar e vai simplificando até chegar numa fração irredutível. E se for para fazer o contrário, transformar a fração no decimal, você só precisa dividir o numerador pelo denominador, tá bom? Então, fazendo mais um exemplo aí, se eu tivesse a fração assim, ó, 5 oitavos, por exemplo, 5 oitavos, e eu quero transformar em decimal, qual seria o número decimal que tem o mesmo valor que o 5 oitavos? Aí você vai fazer o quê? A divisãozinha. Vai pegar o 5, vai dividir por 8. Como o 5 não dá para dividir por 8 inicialmente, vamos acrescentar o zero aqui, que é o mesmo que multiplicar ele por 10. E aqui eu vou colocar o zero e a vírgula. Já que eu multiplico dividendo por 10, eu tenho que dividir o quociente por 10 para ficar um resultado equivalente. Então, ficou 50 dividido para 8. Quantas vezes que o 8 cabe inteirinho dentro do 50? Né? Me ajuda aí, me dá uma luz. Cabe 6 vezes, não é isso? Porque 6 vezes 8 é 48. Tá vendo? Então, ainda vai sobrar aqui 2 unidades. Aí, 2 para dividir por 8 não dá para dividir. Então, eu coloco aqui o quê? Coloco o zerinho aqui. Ó, ficou 20 dividido para 8. Quantas vezes que o 8 cabe dentro do 20? Cabe 2, né? 2 vezes 8, 16. Ainda vai sobrar aqui 4. Ó, vai sobrar 4. Coloco mais um zerinho aqui, ficou 40 dividido para 8. Quantas vezes o 8 cabe exatamente dentro do 40? 5 vezes. 5 vezes 8 é exatamente 40. Pronto.
E aí a gente vai fazendo essa divisãozinha até que a gente não tenha mais nada para dividir aqui. Portanto, 5/8 é o mesmo que dizer que é 625 milésimos. Olha aí. Muito bacana, muito legal, muito interessante aí. Tranquilo assim para vocês, meus nobres guerreiros? Sim, teacher. Opa, maravilha, maravilha. Vocês me deixam muito felizes aí na compreensão, tá bom? Deixa só eu organizar aqui a nossa frequência rapidão para vocês poderem responder antes de finalizar a aula, tá bom? Se tiver alguma pergunta, a hora de fazer é agora. Não? Não. Eita, tratar com gente inteligente é bom, né? Pega tudo. Na hora de fazer a atividade, a gente vai ter dúvida. Eita, eu espero que não. Estou colocando aqui no chat, tá, pessoal? A frequência. Por favor, tentem aí assinar. Estou vendo que tem 33 pessoas aqui comigo, 32 no caso. Eu gostaria de ver as 32 respostas. Bem, vamos lá. Assine essa frequência aí enquanto eu estou bem por aqui, para não deixar ninguém sair sem assinar, para não ficar aquele negócio de ficar com alguma falta estando participando da aula. E a nossa aula de hoje era isso, pessoal. Era fazer vocês reconhecerem um número racional na reta numérica, tá bom? E depois que reconhecer esse número racional na reta, saber o nome dele, saber falar o nome dele, e depois que souber falar o nome dele, escrever uma fração que represente esse número. Então, em uma hora que nós passamos aqui juntinhos, a gente pôde mostrar para vocês essas possibilidades. Todo número inteiro é um número racional, todo número que tem vírgula é um número racional, e todo número racional pode ser transformado em fração, tá bom? A gente pode escrever ele em formato de fração. Legal? E todo número racional no formato de fração pode voltar a ser um número decimal, fazendo a divisão do numerador pelo denominador, como foi o exemplo, esse último exemplo que eu coloquei para vocês aí, os últimos 3 exemplos. Tá certo? Então é mais ou menos essa a ideia que vocês irão encontrar nas atividades para serem desenvolvidas. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Por enquanto, eu tenho 17 respostas, 18 respostas da nossa frequência. 19 chegando. Muito bem. Professor, Sim. eu não estou conseguindo acessar a frequência, porque ela apareceu que não existe nenhum navegador disponível. É porque eu trabalho sempre ali no computador, e aí, quando eu liguei ele, apagou tudo que tinha lá, onde eu entrava para assistir as aulas, e agora eu estou em outro e-mail, aí não está dando certo. É porque você não está no e-mail da Unitins. Não. Deixa eu colocar no grupo bem aqui, então, rapidão, o link, tá bom? Aí você vai... Eu vou esperar o menino chegar amanhã para organizar para mim. Certo. Eu vou tentar colocar ele aqui no WhatsApp, não sei se você vai conseguir também acessar... Deixa eu só verificar uma coisinha bem aqui. Se eu deixei configurada alguma coisa aqui para não permitir que alguém acessasse, se não fosse na mesma conta. Espera aí, que eu vou verificar aqui, tá, pessoal? Cadê minhas configurações? Aqui. Enviar. Link. Aqui não tá. Eu não deixei
Eu não deixei configurado para não aceitar de outras contas, não. Então, seria para poder dar certo. Respostas. Olha aí. Era para você conseguir com qualquer e-mail que você estivesse utilizando, porque aqui eu não restringi ao e-mail da Uniteams. Eu não sei por que não tá dando certo, não, porque eu tô no meu e-mail que eu usava antes de eu fazer da Uniteams. Tá, mas de qualquer forma, eu vou colocar aqui no grupo do WhatsApp e você responde ela aí amanhã. Já que todo mundo estava participando da aula hoje, tecnicamente, só umas 3 pessoas que não, eu imagino que você vai conseguir aí também, tá bom? Tá bom. Beleza. Sequência da aula 9. Já está no grupo do WhatsApp aí, tá bom? Do nosso grupo, da nossa turma. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação da aula hoje, pela paciência. Então, deixa eu só fechar aqui falando o seguinte. Quem está faltando entregar alguma atividade, por favor, me envie essa semana. Sexta-feira eu vou ter que fechar as notas de vocês, tanto para vocês saberem quanto foi que vocês ficaram aí na sua nota, quanto para a secretaria, tá bom? Que elas têm um prazo para a gente lá, eu já estou extrapolando esse prazo. Combinado? Combinado, professor. Maravilha. Portanto, então, boa noite, que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Vamos lá para a próxima aula de vocês. Um Boa abraço. noite, teacher. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. É um prazer estar com vocês, viu?